Olá, boa tarde. Hoje é dia 14 de agosto. Confira os destaques do Jornal do Marcos. 9 operários morrem em uma obra na Avenida ACM. A população está assustada. De janeiro a agosto, foram 70 acidentes, com 15 mortes na construção civil. Morre garota de apenas 5 anos, atropelada por viatura da PM. Familiares e amigos pedem por justiça. Veja também os detalhes da Corrida da Esperança, que ocorre hoje aqui em Salvador. O dinheiro arrecadado dos participantes da prova será revertido para o projeto Criança Esperança da Rede Globo, em parceria com a Unesco. E ainda, a polícia descobre um novo golpe de assalto a bancos em todo o país. Segundo ela, somente o trio de assaltantes que liderava o esquema no Mato Grosso já havia obtido mais de R$1 milhão. E você vai conhecer as belezas de Montevidéu, capital do Uruguai. Quem conta é o novo correspondente da TV Salvador News, Carlos Quintana. E você conhece a Helicobacter pylori? Nesta edição, o correspondente Vitor Moretti vai dar dicas de prevenção dessa bactéria que infecta 2/3 da população mundial. E ainda, os piores momentos do amistoso entre o Brasil e a Alemanha. O Jornal do Marcos está só começando. Nove operários morreram em um grave acidente no início da manhã desta terça-feira, 9 de agosto, quando o elevador em que estavam caiu de uma altura de cerca de 60 metros. Os operários haviam acabado de chegar no seu local de trabalho, um canteiro de obras na Avenida ACM. As vítimas trabalhavam no 20º andar do prédio em construção e aquela seria a primeira viagem ao solo para levar mais equipamentos. Confira. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, as primeiras informações da perícia confirmam falha técnica no veículo. O elevador fazia a primeira viagem do dia, quando bateu na altura do 20º andar e despencou após o cabo de aço que sustenta o veículo se partir. Uma das causas que pode ter contribuído esse rompimento foi a falta de uma manutenção, de uma inspeção periódica nesse eixo e também no freio automático. Os corpos de Antônio Luiz Alves Reis, Hélio Sampaio, José Roque dos Santos, Lourival Ferreira, Martinho dos Santos, Manuel Bispo Ferreira, Jairo de Almeida Correia, Antônio Elias da Silva e Antônio Reis do Carmo foram levados à perícia da Polícia Técnica. O caso demonstra a insegurança na construção civil. Faz lembrar também de um caso recente e também semelhante, ocorrido em Brasília. Lá, 3 operários foram soterrados em obras de um hospital. Uma garota de apenas 5 anos morreu aqui em Salvador após ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar. Segundo testemunhas, ela caminhava pela calçada com a mãe quando o carro da nona companhia independente da PM invadiu o passeio, chocando-se com mãe e filha. Veja na reportagem. O policial que dirigia o carro teria dito que subiu a ladeira de São Caetano e perdeu o controle do veículo. Testemunhas disseram que a viatura estava em baixa velocidade. A mãe da criança também foi atingida e socorrida por uma equipe do SAMU. Ela foi levada para o Hospital Geral do Estado. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Os 3 policiais que estavam na viatura foram socorridos pelo Salvar e levados para o Hospital Agenor Paiva, na Cidade Baixa. A polícia informou que após receberem alta médica, eles devem prestar depoimento na 4ª delegacia, no bairro de São Caetano. E hoje, domingo, acontece aqui em Salvador a Corrida da Esperança. O evento é uma parceria do projeto Criança Esperança da Rede Globo com a Unesco. Quem não se inscreveu até as 2 da tarde da sexta-feira ainda teve a oportunidade de garantir a participação na prova, indo ao local de retirada do kit. Vale lembrar que todo o dinheiro arrecadado com as inscrições da corrida será revertido para o projeto, que beneficia mais de 20 mil crianças e adolescentes. E veja a seguir, 3 jovens são presos em Cuiabá, capital do Mato Grosso, acusados de liderar um novo esquema de roubo de bancos em todo o país. E você vai conhecer as belezas da capital uruguaia, Montevidéu. A gente volta já, não saia daí.
Foi distribuída à imprensa e também já está disponível na internet a lista dos criminosos mais procurados do estado. Eles foram distribuídos em baralhos como este pela Secretaria de Segurança Pública em parceria com o programa Pacto pela Vida, do Governo da Bahia e do Ministério da Justiça. O baralho do crime, como já é chamado, disponibiliza a fotografia e o tipo de crime que cada suspeito está sendo acusado. Pois é, e após a prisão de 3 rapazes em Cuiabá, um novo golpe aplicado nas agências bancárias foi descoberto pela polícia. Segundo ela, os golpes foram registrados em todo o país e a suspeita é que o trio de bandidos já havia roubado mais de R$1 milhão de correntistas por todo o Brasil. Aqui em Salvador, uma cliente deste banco no bairro do Garcia disse ter colocado o seu cartão magnético no caixa eletrônico, quando de repente ele foi sugado e caiu de suas mãos. Após o susto, ela ligou para a agência para comunicar o ocorrido, mas a ligação foi desviada e quem atendeu, na verdade, foram os próprios criminosos. Ainda segundo a vítima, eles teriam dito que para resolver o problema, ela teria que fornecer o número de sua senha, o que foi feito tranquilamente. Foi somente no dia seguinte que veio o susto. Após acessar sua conta pela internet, a senhora descobriu que a quantia levada pelos bandidos era altíssima e que tudo não passava de um golpe. Mas este foi apenas um dos muitos golpes praticados pela quadrilha. Segundo a polícia, o esquema era feito da seguinte forma: um dos bandidos entrava na agência e desativava o alarme. Enquanto isso, um outro membro da gangue abria o caixa eletrônico e instalava bolsas dentro dele para montar a armadilha. Por fim, o terceiro integrante abria o telefone da agência para instalar um celular. Desta forma, qualquer um que colocasse o seu cartão magnético no caixa seria apenas mais uma vítima. Quando pergunto sobre a insegurança nos bancos, este senhor responde que os clientes deveriam ter mais atenção e andar sempre com pequenas quantias nos bolsos. Acho que é preciso também que o usuário tenha um pouco mais de cuidado, entendeu? Andar com menos dinheiro no bolso e outras coisas. Já este outro senhor vai mais longe. Para ele, a insegurança não apenas nas agências bancárias, mas na sociedade como um todo, surge da falta de investimentos na área da educação e saúde, por exemplo. Foi necessário os projetos sociais, está faltando projetos sociais. Em vez de gastar 540 milhões, 600 milhões com construção de estádios, tem que construir escolas profissionalizantes, tirar os jovens da rua, para que a gente possa ter uma educação mais valorizada e que esses jovens possam ter um futuro melhor. A TV Salvador News conta agora com uma nova parceira, é a TV Rubi, de Montevidéu, no Uruguai. Isso mostra que o nosso jornalismo está cobrindo cada vez mais lugares para levar até você as notícias, desde o lugar onde ela acontece. Então vamos agora, ao vivo a Montevidéu, falar com o nosso correspondente na capital uruguaia, Carlos Quintana. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E para marcar este começo de parceria, preparamos uma reportagem especial para vocês conhecerem mais a cidade de Montevidéu. É um dos principais parques aqui de Montevidéu. Está situado no bairro que leva seu mesmo nome. Com 42 hectares de extensão, o parque está localizado em um lugar privilegiado da cidade. Está a 15 minutos do centro e às margens do Rio da Prata, onde também se encontram a Praia Ramírez, o Teatro de Verão e o ex-Parque Hotel, agora sede da Mercosul. Dentro do parque tem um lago artificial, onde tem barquinhos onde as pessoas podem andar. Outros atrativos do parque são os parques de diversões e os locais de gastronomia. Entre as árvores do parque se encontram vários monumentos, entre eles fontes e a
estátua de José Henrique Rodó, escritor uruguaio, a quem se honra colocando seu nome no parque. E é isso, Marcos, agora é com você. Na edição passada do JM, nós exibimos uma reportagem do nosso correspondente no Japão, Vitor Moretti, sobre os males causados pelo cigarro no corpo humano. Hoje, você vai saber quem é e como se prevenir da Helicobacter pylori. Quer saber mais? Então veja agora a matéria completa. Helicobacter pylori. Esse é o nome da bactéria que infecta milhares de pessoas em todo o planeta. Ela se infiltra no revestimento mucoso do estômago e é a principal causadora de úlceras duodenais, gastrites e câncer de estômago, apesar da maioria das pessoas não se manifestarem de algum tipo de complicação relacionada à bactéria. São os únicos organismos que conseguem sobreviver em nossos estômagos, inibindo o ácido presente nele. Cerca de 2/3 da população mundial é infectada pela pylori, mas apenas 30% das pessoas sentem os sintomas. Com isso, ela se torna a infecção mais difundida no mundo. Devido à incapacidade do sistema imunológico em eliminar esse micro-organismo, acredita-se que se não houver um tratamento adequado, a infecção pode se persistir por toda a vida. O tratamento, se for descoberto uma úlcera, é à base de antibióticos, que tentarão erradicar a bactéria. Só que hoje em dia, muitos casos estão surgindo com a resistência aos medicamentos. Nesse caso, outros meios alternativos serão usados. Segundo os cientistas, o contágio da Helicobacter pylori é oral, através da água ou de alimentos. A infecção é detectada em exames de sangue e urina. Pois é, para muitos parece inevitável se contagiar, mas bebendo uma água de boa qualidade e lavando muito bem os alimentos, podemos ter uma vida muito saudável, longe desses micro-organismos que causam muitos males à nossa saúde. E agora a gente fala do futebol. Na última quarta-feira, 10 de agosto, a seleção brasileira perdeu de 3-2 para a Alemanha, no primeiro amistoso após a Copa América. A torcida, é claro, não gostou do resultado e cobra mais do técnico Mano Menezes. Schweinsteiger abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, aos 21, Groth, também da Alemanha, marcou o segundo gol. Cinco minutos depois, Robinho, do Brasil, diminuiu a diferença do placar. Brasil 1, Alemanha 2. Já no segundo tempo, Schürrle marcou o terceiro da Alemanha. O último gol foi marcado por Neymar. Placar final, Alemanha 3, Brasil 2. Bem, antes de encerrar essa edição do Jornal do Marcos, eu gostaria de agradecer a todos que comentam no nosso Twitter, no nosso e-mail e também na página do Jornal do Marcos. Eu gostaria de agradecer principalmente pela grande audiência de vocês. E lembrando que a partir de agora, o Jornal do Marcos será exibido quinzenalmente. A nossa próxima edição está marcada para o dia 28 desse mês de agosto. E se você quer mandar críticas, elogios ou sugestões para a nossa emissora, é só enviar um e-mail para salvadornews.ba@hotmail.com e entre sempre em nosso site www.tvsalvadornewsba.blogspot.com. Hoje a gente fica por aqui. A todos uma excelente semana.